Olá, pessoal. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre Investment Banking. A gente tem, a São Paulo tem 2 cursos começando agora em maio. Um que a gente chama de Investment Banking e o outro que a gente chama de Investment Banking avançado. São 2 cursos que a gente montou em 2009, quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil. E aí, quando eu firmei residência aqui, a gente fez essa parceria porque eu percebi que tinha muita gente encantado com Investment Banking, né? E tem muita coisa em torno de Investment Banking que faz brilhar os olhos mesmo. E eu percebi que tinha muita gente que não sabia o que era Investment Banking. Então, eu sempre estive envolvido em recrutamento, treinamento, seleção. E na hora que eu entrevistava as pessoas, essas pessoas não tinham a menor ideia. Poxa, por que você quer trabalhar com Investment Banking? E as respostas variavam desde eu amo finanças, primeiro que é mentira, né? Ninguém ama finanças. A outras que falavam que queriam fazer a diferença no mundo, uma coisa assim mais filosófica, né? Que também não é verdade. Eu acho, minha perspectiva é que Investment Banking é uma carreira super dura, é uma carreira difícil, que requer muita dedicação, requer muito comprometimento, mas ela pode ser muito gratificante também. Então, você vai se envolver com transações pequenas ou grandes, ou muito grandes. Você vai se envolver com pessoas muito inteligentes, né? E pessoas muito capacitadas, seja dentro do banco, seja do lado dos seus clientes. Então, ele seleciona, né? Ele vai estar envolvendo os melhores, então isso é muito desafiador. E ele requer uma assertividade, um nível de excelência que, assim, poucas carreiras têm, talvez medicina tem, né? Porque medicina você não pode errar. Investment Banking tem uma vantagem, ninguém morre na sua mão, né? Então, apesar de você não poder errar, as consequências talvez seja uma transação que não deu certo ou um negócio que não foi tão bom quanto você esperava, mas pelo menos ninguém vai morrer na sua mão. Então, o objetivo do curso de Investment Banking era explicar para as pessoas, poxa, o que é Investment Banking? O que a gente faz? Como é a própria carreira em Investment Banking? E o curso que eu realmente queria aplicar e queria fazer é o curso de Investment Banking avançado. O curso de Investment Banking avançado é o curso que a gente fazia em Nova York, que a gente aplicava para os analistas já contratados do Deutsche Bank. E eu fazia parte desse processo, né? E ele resumia tudo que tinha em Investment Banking, era quase que um bootcamp. Só que eu percebi que a base, né, dos alunos, ela não comportava, não dava tempo de ensinar tudo que a gente tinha que ensinar, de extrair o que a gente tinha que extrair. E também percebi que algumas pessoas, elas ainda estavam um passo antes. Elas sequer sabiam se elas queriam isso, né? Elas buscavam esse conhecimento. Então, por isso que a gente dividiu em 2. Então, o curso de Investment Banking, ele vai te dar os fundamentos. Vai te ensinar contabilidade, análise de demonstrações financeiras, vai explicar o que é Investment Banking, né? Então, a primeira aula, inclusive sou eu que dou, uma aula maravilhosa, incrível. Mas o propósito dessa aula é justamente explicar o que é Investment Banking, como ele entra nesse contexto. Depois, a gente fala um pouco sobre valuation, que é um assunto nevrálgico, né, em Investment Banking. E depois, a última aula também sou eu que dou, a gente fala sobre transações relacionadas ao Investment Banking. E Investment Banking trabalha com 2 verticais principais. Uma é fusões e aquisições e a outra é offerings, public offerings, né? Mais centrado em equity public offerings, então é IPO e follow-on. Mas eu já fiz oferta de dívida, né? Já fiz outras coisas também. O curso de Investment Banking avançado assume que você já sabe tudo isso. Que você já sabe fazer uma análise de demonstração financeira, que você sabe fazer um valuation,
mas um valuation tanto por DCF quanto por múltiplos de bolsa, múltiplos de transações precedentes. Você consegue fazer essa triangulação. Ele assume que você já entendeu o que é investment banking e que esse assunto te interessa. E aí ele vai te colocar num contexto diferente. No curso de Investment Banking avançado, eu separo a turma em grupos de 3 pessoas. 3 pessoas porque dentro do banco a gente opera em time, não existe uma transação de um indivíduo. E sempre vai ter alguém um pouco mais júnior, que é o pica-pau, que faz todo o trabalho. Aí tem alguém no meio, que organiza, que direciona, e alguém mais sênior, que é quem fica com os créditos. Então a gente organiza a sala da mesma forma. Aí o que eu vejo quem tem alguma experiência, ou está um pouco mais preparado, quem está ali no meio termo e quem não faz a menor ideia do que está fazendo lá. E aí é que eu brinco que são os analistas, os associates e os VPs da sala. E aí quando a gente divide os talentos, cada um tem o seu time. E cada um dá um nome para o seu time. Então o pessoal é criativo na hora de dar os nomes. E a ideia é que a gente faça uma jornada numa experiência real de investment banking. A aula final, que não é uma aula, é uma prova, então digamos a prova final, ela é uma apresentação para o Conselho de Administração da Riachuelo. Eu faço o papel do presidenciável Flávio Rocha. E vocês, cada time de 3, vai apresentar para mim uma proposta de transação. Isso é o que a gente chama de pitch book. Então, o pitch é quando você lança uma ideia. Quando você vem de pitcher, vem do beisebol, né, de arremessar, de lançar, de você lançar uma ideia. Essa ideia, ela pode ser de uma aquisição, né, uma transação de M&A. Ele pode ser de reestruturação, também está dentro de M&A, né? Ela pode ser de dívida e pode ser de equity. Isso daqui seria a estrutura de capital. Que é a essência de investment banking. A gente trabalha com transações estratégicas e estrutura de capital. Você tem pitches mais lights, mais teóricos, e você tem pitches mais densos. Você tem pitches de 5 páginas, você tem pitches de 105 páginas. E é lógico que depende um pouco do estilo de quem apresenta, né? Então você tem um tipo de pitch onde você vai lançar várias ideias. Tem uma empresa A, empresa B, empresa C, empresa D e empresa E. Então, na verdade, o que você está fazendo é você está testando aquele potencial cliente uma tese de consolidação. E aí você vê qual é o mérito dessa empresa se engajar numa tese de consolidação. Você faz uma análise primeiro genérica, quais são os objetivos que você está buscando. Depois você apresenta um mapeamento dos potenciais alvos. E aí você pode ou não se posicionar. Depende aí um pouco da audácia e da malícia do banker. Tem cara que joga lá e vê o que colhe, e tem cara que é mais baludo, ele, não, tá aqui. Esse cara aqui. Aí esse cara aqui eu faço mais uma série de análises. A ideia do pitch é você se expor para o seu cliente, trazer uma ideia e tentar desenvolver essa ideia. Se o cliente gostar da apresentação, ele pode falar, olha, eu já discuti com a empresa C e não vai dar certo, vamos ver a empresa D, que você numerou aqui, talvez seja uma boa.
E aí você volta a essa empresa, aí sim, com um pitch só da empresa D. Eu falava lá no Deutsche que a minha estratégia era conseguir a próxima reunião. A primeira reunião é sempre fácil. Ainda mais num banco grande internacional. Você chega e fala, eu sou o Securato, o meu cartão é esse aqui. O cara, pois não, né? Ele não vai falar não para você. O difícil é a segunda reunião. Porque você justificar a segunda reunião que é difícil. Então, se a primeira reunião for papinho, for blá blá blá, não vai ter segunda opinião. Segunda reunião. Então, se você ficar com papinho e blá blá blá, não vai ter segunda reunião. Não tem jeito. Então, você tem que ser muito assertivo. Não só da ideia que você está trazendo, quanto da sua capacidade de executar a ideia. Porque ideia boa, o mundo tá cheio por aí, né? Então, não é suficiente mais só a ideia. Então, a gente está falando de ideia, a gente está falando de credenciais, que é seu histórico, sua capacidade de fazer, e o seu relacionamento. Como você se relaciona com esse cliente, qual o seu histórico com esse seu cliente, e aí é você como banker e como instituição. As duas coisas se misturam. Às vezes você ganha ou perde uma oportunidade por causa da instituição. Então, seguindo na minha tese, cheguei na empresa, tese de consolidação, joguei a isca, o cliente fisgou, não esse aqui, que eu achava que ia dar certo, mas esse daqui. Gera uma segunda reunião, a gente explora a aquisição da empresa D em mais detalhes. E aí, quando você vai explorar a aquisição da empresa D em mais detalhes, o que você tem que fazer? Vocês acham que tem que fazer um overview da empresa D? Tem. Talvez o overview não seja a parte mais importante, onde você vai gastar mais tempo. Talvez o seu cliente conheça a empresa D mais que você. Então não é aí que você vai agregar valor. Quando eu estou trabalhando, eu sempre peço para a minha equipe fazer um overview detalhado da empresa D. Sabe por quê? Porque eles precisam aprender. Eu já sei, o meu cliente já sabe. Mas se o cara não fizer um trabalho estruturado, direcionado, com processo, com começo, meio e fim, ele vai fazer mal o trabalho dele. Então ele tem que ter essa demanda, ele tem que ter essa necessidade. Senão o trabalho dele vai sair coxa. E eu não admito trabalho coxa. Tem que ser bom. Depois, a gente vai ter uma outra coisa. Então vamos lá. Então a gente tem que ver aqui um overview. A segunda coisa é a tese. Qual é a tese da transação? Tese é uma das coisas mais importantes em investment bank. Na vida, na verdade. Mas a gente está falando de investment bank. A gente está falando de tese da consolidação e a gente está falando da tese dessa empresa especificamente. Mas pode ser a tese de uma reestruturação, pode ser a tese de um IPO, pode ser várias teses. Essa aqui é o coração do seu pitch. Eu gosto de apresentar a tese com o resultado que buscamos. O brasileiro tem muito gosto por novela, né? E esse gosto por novela acaba impactando como a gente age na vida profissional também. Então o sujeito acha que ele tem que fazer suspense. Aí eu te pergunto, essa é a hora de fazer suspense? Não, né? Você vai ficar fazendo. Você está lá para entreter o CEO?
Ou você está lá para fazer uma transação com o CEO, para você convencer o cara que você tem uma ideia genial e que ele tem que te contratar. Então não tem suspense. Nos primeiros 3 minutos da reunião, se você não disser para que veio, não venha. Essa é uma das peculiaridades de investment banking. Você vai lidar com o bonitão do CEO, você vai lidar com o bonitão do CFO. Você está falando só com gente fera. Você está falando com pessoas que sabem mais daquilo do que você. O que nos faz um pouco arrogante, é verdade. Mas eu já explico como é que isso se justifica lá na frente. Então você não... Primeiro, poucas palavras bastam, verdade ou não? Tem que ser objetivo, né? Tem que ser objetivo. Poucas palavras, objetividade e assertividade. Então, quando você chega, fala para ele, eu quero fazer A, B, C, o cara já entendeu o que você está falando. Provavelmente ele já pensou. E dependendo do cliente, já foram 3 bancos na sua frente apresentar a mesma ideia. Ele está mais preparado para discutir aquilo lá do que você, se você não fizer a lição de casa direito. Então o cara quer ser engraçadinho e fazer suspense, ele está morto. Não existe suspense em investment banking. Eu venho aqui, mostro para que veio. O overview e a tese. Nesse momento, o CEO pode concordar ou discordar da sua tese. No nosso exemplo prático, ele já concordou, porque ele pediu para você voltar. Mas existem outras situações que talvez ele discorde da tese. Talvez ele discorde com veemência e não queira nem ver o resto. Por isso que eu não gosto, e normalmente outros banqueiros também não vão gostar de chegar assim tão frio numa reunião e falar, eu vim aqui falar disso. Então você coloca a tese da consolidação, fala dessa, mas aí tem essas daqui também que você pode falar. Lembra que para qualquer reunião que você fizer, isso vale para o que vocês trabalharem, para o que você fizer. Se você fizer uma reunião sem objetivo, não tem por que fazer reunião. Então você não deveria fazer uma reunião se você não tiver um objetivo, se você não souber o que você quer extrair dessa reunião. Se você não souber o que você quer extrair dessa reunião, como é que você vai avaliar se a reunião foi boa ou foi ruim? Se a reunião foi um sucesso? Gente, eu cansei de ver. E como é que foi a reunião? A reunião foi ótima. E qual é o próximo passo? Não tem próximo passo. Como que uma reunião pode ser ótima e não ter próximo passo? Me digam. Então você saiu de lá com um cheque do cliente. Poxa, isso é tão bom que está aqui o seu FII, você não precisa nem vir mais. Não, né? Isso nunca aconteceu comigo. E ó que... Eu me tenho em autoestima. Cara, não acontece. Então o sujeito confunde uma reunião que foi agradável, uma reunião que o CEO foi educado, que o CEO te recebeu bem, que ele te bateu nas costas e te fez, né, vários cumprimentos, com uma reunião boa. Sinceramente, essa é a pior reunião. Se o cara se sente na obrigação de ficar te dando um monte de cumprimentos, ferrou, né? True story. Atenção, true story. A Taesa é a empresa de transmissão de energia elétrica da CEMIG. A CEMIG comprou dos italianos. Quando você compra uma empresa listada em bolsa, você é obrigado a fazer uma oferta pública para os minoritários. A CEMIG fez. Comprou quase todos os minoritários. Mas a Taesa continuou listada na bolsa, porque ele não comprou todas as ações. Ele comprou 99,5%. Tinha lá um querequequezinho. Esse querequequezinho não dá liquidez para a ação, certo ou errado? Não tem liquidez. Não tem negociação da ação. Então, virtualmente, essa empresa não existe na Bovespa, embora tecnicamente ela está lá. Então, a gente está, agora não lembro se 2011 ou 2012, e eles resolveram
abrir o capital da Taesa na Bovespa. Não abrir, porque já estava aberto, mas fazer uma captação na bolsa. Tecnicamente, isso é um follow-on, porque a empresa já está aberta, ela vai emitir novas ações. Só que a dificuldade desse follow-on, ele é comparável ao de um IPO. A gente chama isso de um re-IPO. É como se ela estivesse relançando os seus papéis na bolsa. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Claro, sim. Tá bom. Eu tinha um ótimo relacionamento com a CEMIG e um ótimo relacionamento com a Taesa. Estava trabalhando num M&A para eles naquela hora. E eles me tinham em alta estima também. E no Deutsche eu tinha uma pressão muito grande para fazer transações de equities. Então a gente estava investindo muito nisso. E em função de todo o meu histórico com a CEMIG, que eu fui construindo, eu acreditei que eu tinha boas chances de participar do IPO da Taesa. Inclusive, eu vendi um dos maiores ativos que a Taesa tinha comprado. Então a CEMIG comprou a Taesa, essa foi a maior transação que eles fizeram. Depois a Taesa comprou um ativo pequeno, um ativo pequeno, um ativo pequeno e um ativo de 750 milhões de euros. Eu que vendi para eles esse ativo. Então eu conhecia bem a operação dela. Então a gente acreditava que a nossa estrutura do Deutsche podia agregar muito valor para o Deutsche, para a CEMIG e para a Taesa. Fizeram um Beauty Contest, que é um outro tipo de processo. Concurso de beleza. Existe concurso de beleza entre bancos. Juro por Deus, Beauty Contest, é assim que a gente fala. E aí ele fala, senhores bancos, decidimos fazer um IPO. Eu quero que você traga suas melhores ideias para contribuir para esse processo. E aí, dependendo das ideias, credenciais e relacionamento, nós vamos contratar até 4 bancos para participar da oferta. A gente fez mega trabalho, lindo de morrer. Só que quem são os competidores? Os grandes bancos também. Os grandes. Então é Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itaú, Bradesco. Você acha que os trabalhos deles estavam bom ou ruim? Tudo lindo de morrer, né, cara? Então você está lá no top. Aí na semana que eles estavam decidindo, e eles iam dar a notícia na sexta, lá pela terça, aí você usa tudo. Você usa relacionamento interno, externo, pressiona a board member, né? Você faz o diabo para conseguir entrar nesse negócio. Aí eu fui me encontrar, fui para BH e estive com o CFO da CEMIG, Dr. Rola. E eu fui sozinho. O meu chefe de Nova York não conseguiu ir comigo, fui sozinho. Achei melhor ir sozinho. Securato, porque você é muito bom. Lembra que eu falei qual é a pior reunião, né? E aí, como é que vai ser? Muito difícil, mas você não precisa se preocupar. Você já é da casa, nós gostamos muito de você, o Deutsche Bank tem nos apoiado, a gente tinha mais ou menos uns 6, 7 meses antes assessorado a CEMIG na potencial compra da EDP em Portugal. A maior transação que a CEMIG aventou fazer fora do Brasil, então eles iam cruzar a fronteira, a gente chama assim mesmo, cross-border transaction. Eu e o Deutsche estávamos assessorando a CEMIG. Porrada. Você é o nosso cara, olha o seu histórico com a gente. E aí foi, tal. Não posso dizer nada, a gente vai decidir mais no final da semana, tem vários fatores, mas eu acho que você está bem. Fica tranquilo. E eu gosto muito de mineiro, e especialmente por todos os anos de relacionamento que eu tive com a CEMIG, aprendi a lidar com cruzeirenses e atleticanos. Porque é um é o outro, né? De vez em quando aparece um do América, mas é muito raro. E eu gosto muito deles, mas não tem povo mais em cima do muro do que esse daí. Você pergunta para ele, ô mineiro, esse quadro é branco? Ele vai te falar, verde não é. E assim foi meu papo com o Dr. Rola, um papo muito agradável, tomamos lá 2 cafés e assim voltei.
E aí eu vou reportar. Qual foi o meu reporte? Senhores, a decisão ainda não está tomada. Apesar de ser terça-feira, eles têm que anunciar na sexta. Existem vários fatores e várias pressões acontecendo. Segundo o CFO da empresa, se for uma questão de relacionamento, nós provavelmente estamos dentro, mas eu teria cautela. Ainda precisamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, não sei o que podemos mais fazer, já exaurimos todas as nossas cartadas, temos agora que todos rezar, cada um para os seus deuses. Sorte é importante também. Você acha que só eu tive essa ideia? De pegar o avião, ir para BH, beijar a mão do Papa, beijar a mão do CEO, beijar a mão do CFO? Não, né? Teve um colega meu, de um outro banco, que foi lá e sentou com o Dr. Rola. E o Dr. Rola deve ter falado o mesmo papinho para ele. Só que ele, um pouco mais empolgado do que eu, ganhamos! Tamo dentro! O pessoal não tem com o que se preocupar. O Dr. Rola falou que a gente não tem com o que se preocupar. Eles não anunciaram, mas vai anunciar. Ele abriu uma champanhe no escritório. Precisa dizer que ele não foi escolhido. Assim como eu também não fui. Se queimou. Ele foi mandado embora 6 meses depois. Precipitou. Ou não estava dentro, então. Boa. Enfim. Então, a sua tese, a gente vai buscar ser assertivo. Aí depois vem o how, né? O como. Esse como pode ser mais ou menos detalhado, pode ser 3 páginas, pode ser 105 páginas. Dependendo da abordagem, seu nível de intimidade e seu nível de confiança. Tem colegas meus que colocam até que tipo de documento você vai precisar mandar para a CVM no dia 5 da transação. Um pouco cedo para isso, né? Aqui eu prefiro colocar, nesse momento da transação, um como macro, né? Então, por exemplo, nesta fase, você vai ter que fazer o valuation. Mas você pode fazer por múltiplos, que é para ter uma indicação de valores. Você vai ter que fazer uma estruturação da transação, para ver se ela de fato faz sentido e quais são as consequências. Você pode fazer uma análise dos interlopers. O que são interlopers? São aqueles caras que podem cruzar a transação na sua frente, aqueles que podem interferir na transação. Quem é que pode querer fazer essa transação além de você e atrapalhar a sua jogada? Você quer saber também qual que é o endgame. E aí você pode fazer isso com sinergias ou sem. Se do aspecto macro funcionar, né? Aí você vai aqui para próximos passos. E aqui você pode até ter um cronograma tentativo da transação, onde você identifica quais são os macropontos. Professor, o que o senhor chama de sinergia? Eu não consegui entender essa parte. Tá bom, eu já falo da sinergia, só vou terminar o raciocínio. O que eu quero com essa apresentação?
Eu quero a próxima reunião. Eu quero esse CEO e esse CFO animado, emocionado, encantado. Obrigado. Eu quero ele comprado nessa ideia e comprado nessa ideia comigo. Eu quero ele falando Securato, faz todo sentido isso daqui, está muito legal. Tudo indica que a gente está no caminho certo. Então tá bom. Então eu volto aqui semana que vem com uma análise mais pormenorizada dessa transação. E aí você quebra isso daqui. Aí eu vou fazer uma análise só da transação. Identificando pontos críticos. Você começa até a entrar em contrato, eventualmente. Cara, depois que eu fizer tudo isso, se o sujeito não me contratar, ele está de brincadeira, né? Mas nesse momento, o que o cliente já deveria estar pedindo? Uma proposta, né? Comercial. Então, você faz de conta que está tudo bem, hahaha, não sei o que lá, tal, né? Tem que convergir. Então, eu tenho mais uma oportunidade para mandar a proposta comercial para ele, mais uma oportunidade para discutir a transação e negociar a proposta comercial. Você vai no paralelo, você vai caminhando as duas coisas em conjunto, porque você quer terminar esse processo. Tudo isso daqui é a parte de pitching. Eu continuo lançando uma ideia para o meu cliente, eu continuo tentando convencer ele a quê? A fazer uma transação comigo. É a mesma coisa. E o que eu quero? Eu quero terminar contratado com um preço determinado para fazer a transação que a gente discutiu. Aí sim, seu pitch deu certo. Ok? Qual que é o seu nome? André. O André me perguntou o que são sinergias. O que a gente entende por sinergias, ou o que eu quero dizer com sinergias, né? Dependendo da transação, você pode ter a combinação dos negócios, se envolver combinação, ela tem um resultado que é mais do que proporcional do que a combinação das partes. É o famoso 1 mais 1 dá 2, ou dá 3, ou dá 4, ou dá 5. Existem sinergias de custo que são as mais fáceis, as mais óbvias. Se uma empresa grande compra uma empresa pequena, o que eu não preciso da empresa pequena porque a empresa grande já tem? Isso sempre vai acontecer. O que você falou? Fornecedor. Hã? Fornecedor. Fornecedor. Mas o fornecedor, continua precisando do fornecedor, talvez eu mude de fornecedor. E aí eu vou comparar o fornecedor do alvo com o fornecedor da empresa que compra, e talvez o fornecedor da empresa que compra é mais eficiente. Então, tem sinergia de fornecedor, sim. Mas essa é uma sinergia marginal, não era a que eu estava perguntando. A que eu estava perguntando, alguém falou aqui, administrativo. Eu não preciso de 2 CEOs. Eu não preciso de 2 CFOs. Eu não preciso de 2 COOs. Então, né, se você tiver uma pirâmide de funcionários, embora a maior parte das pessoas estão aqui embaixo ganhando um salário menor, numa aquisição, quem certamente perde emprego são esses caras aqui, que são poucas pessoas, mas são os que mais ganham. Muitas vezes você não precisa do prédio do comprador, você manda todo mundo para o teu prédio, se acomoda lá, espalha, dá uma apertadinha, faz um beliche nas escrivaninhas e boa. Então, normalmente você vai olhar para custos administrativos
do alvo. Tá? É razoável, nesse pitch aqui, ó, que a gente está falando de tudo macro, você assumir 50% dos custos administrativos do target. Porque é 50 para mais. Já vi transações com 100%. E eu nem entrei na discussão de fornecedor, que ele falou que ele tem razão. Mas não é só sinergia de custo. E as pessoas pensam muito em custo, mas não é só sinergia de custo, tem sinergia de receita. Sinergia de receita é quando as duas empresas juntas conseguem vender mais, porque você tem uma combinação de produtos, uma combinação de mercados, uma combinação de expertises que se agregam de tal forma que a empresa grande, isso acontece, tá? A empresa grande faturava lá 1 bilhão. Porque agora ela tem alguma coisa da empresa-alvo, a empresa grande, do jeito que ela está hoje, vai vender 1 bilhão e 200. 20% a mais é muita coisa, mas uns 5, 10% acontece. O melhor exemplo para vocês visualizarem isso é a indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, você tem o propagandista visitando de 10 a 15 médicos por dia, vendendo todos os remédios da Eurofarma, para pegar uma empresa. Tem que ter lá, pastinha, né? Abre a pastinha, está aqui, remédios da Eurofarma, excelência de qualidade, maravilha, né? Agora, toda vez que você tomar esse remédio aqui, tem um efeito colateral. E o remédio, para atacar o efeito colateral, você acabou de comprar naquela empresa que a Eurofarma acabou de comprar. Agora eu vendo junto. Isso não é sinergia de receita? Antes eu só vendia o remédio. E o cara se vira para comprar o colateral. Agora você tem os dois juntos. Existe também sinergia de CAPEX. A gente dificilmente vai se referenciar como sinergia de CAPEX, mas um exemplo fácil de enxergar é capacidade industrial. Você estava pensando em aumentar a capacidade, ou investir numa linha, ou aumentar uma tecnologia que você encontra na empresa que você comprou. Já está lá. Você não precisa mais fazer. Então, aquela saída de caixa no seu plano de negócios original não existe mais. Porque você vai absorver na capacidade excedente do alvo que você comprou. Né? Então, tem um conjunto de sinergias que a gente estuda. Isso daí você vai ganhar experiência, você vai ganhar vivência. E não tem ninguém melhor do que o seu cliente para te falar isso. Então, esse não é um dos grandes valores agregados do banker. O que a gente ajuda é a dimensionar, quantificar essa sinergia. Então, quando eu faço o modelo financeiro, né, o meu DCF valuation, eu tenho tudo, o modelo já tem uma engenharia financeira, já tem uma programação para eu conseguir falar quanto vale exatamente a sinergia. O conceito é simples. Quanto vale a empresa sem sinergia? 10. Quanto vale a empresa com sinergia? 12. Então a sinergia vale 2. Então, enquanto o conceito é simples, né, fazer na prática, se você não começar a fazer tudo com isso em mente, você não chega lá, né? Você não entrega. Todo mundo entendeu o que é um pitch? E o que é um pitch book? Pitch book é o livro que traz uma ideia. Então aqui a gente tem 3. O inicial, o segundo macro e o terceiro específico. Com isso você espera ir construindo uma interação com o management que dê conforto para você apresentar e negociar uma proposta comercial. Mas nem sempre é assim, tá? Aliás, se isso é a nossa meta, isso é o que a gente quer fazer, eu diria que
a probabilidade desse ciclo inteiro acontecer é pequena. Por quê? Porque é pouco provável você levar uma ideia para um CEO, para um CFO, que eles já não tenham pensado, já não tenham desenvolvido, e você passar por esse ciclo inteiro. Então é muito comum uma outra coisa acontecer. Lembra que eu fui lá e apresentei essa tese de consolidação? E eu falei da empresa A, da empresa B, da empresa C? E aí eu falei da empresa C, e aí ele falou da empresa D? Como quase tudo na vida, é importante você estar no lugar certo na hora certa. E como é que você faz para estar na hora certa no lugar certo em Investment Banking? Você tem que circular. Você tem que estar lá sempre. Acontece os negócios. Porque eu não sei quando vai ser a hora certa. Eu não sei quando esse cara vai precisar de uma coisa. Então eu vou lá, todo pimpão, apresentar as minhas ideias geniais, que a gente ficou lá no escritório, na nossa bancada, né, de experiências científicas. E aí eu chego lá, o cara vê que eu fiz um bom trabalho, vê que eu tenho um processinho. Pô, Curato, gostei aqui, mas o que você acha do Peru? Você já foi para Lima? Isso acontece com mais frequência. Mas para isso você tem que já ter um relacionamento com o cliente, você já tem que ter uma certa intimidade. É que quando você atira no pato, acerta no ganso, né? É maravilhoso. Aí você conversa um pouco, se o cliente estiver confortável, que você conhece razoavelmente, você ganha o quê? A próxima reunião. A próxima reunião você vai falar do Peru. E aí você segue o ciclo. Em boutique de M&A, que é onde eu estou agora, isso eu estou falando de tudo isso eu estou falando de banco, né? Boutique de M&A opera um pouco diferente. Porque boutique de M&A, você não tem todos os recursos que o banco tem. E você não tem ninguém pagando suas contas. Quem tem que pagar suas contas é você mesmo. É a transação que você está trabalhando agora que paga as suas contas. Não a que você sonha fazer no futuro. Então, numa boutique de M&A, é muito raro a gente ter tempo para fazer essas análises, essas digressões. Então, o que acontece de fato numa boutique de M&A é: tem um amigo que tem um amigo que quer fazer X. Fala, pô, seu Curato, fala lá com ele está meio perdido. Aí, através desse amigo, você fala com ele. Então, você herda o relacionamento por aqui. Aí você apresenta as suas credenciais e, né, credenciais e barra experiência, né? E o que ele quer? Ele quer alguém para estar do lado dele. Ele quer alguém com vivência, que já passou por isso e que já está calejado para navegar com ele nesse processo. Ele pode até ter experiência com M&A, mas eu só faço isso. Eu só faço isso há mais de 20 anos. Então eu já sei o que dá certo, o que dá errado. Eu já sei o que fazer quando uma coisa dá errado. E as pessoas, elas tendem a, num primeiro momento, subdimensionar os problemas, porque elas estão empolgadas, porque elas estão otimistas. E aí, durante o processo, elas superdimensionam os problemas. Porque somos seres humanos, o cara fica com medinho. Ups, não sei. Aí você vai lá e vai acertando as arestas, você vai navegando pelo processo decisório, aí você começa a entender quem são as partes no processo decisório daquela empresa ou para aquela transação especificamente. Aí o meu argumento para ele vai ser diferente do meu argumento para ele.
de por que a gente vai fazer essa transação. Então, eu estou hoje envolvido numa transação que o meu cliente está reavaliando uma aquisição. Aí eu falei, isso é normal, sem pânico. Transação de M&A, né? Todo mundo acha que M&A, eu sempre falo isso, a piada já está ficando velha. É mergers and acquisitions, mas não é. É misery and agony. Ok? Lembre-se disso. É miséria e agonia. Né? Você não tem como sair desse ciclo. Então, como boa miséria e agonia, tem vida de gato. Ela morre 7 vezes, cara. Toda transação de M&A vai morrer 7 vezes antes dela fechar. Então, o cara vai morrer, o cara fica desesperado. Morreu. Às vezes morreu porque ele matou, às vezes morreu porque alguém matou. Né? Então, primeiro ensinamento fundamental de M&A. Jamais mate um M&A. Ele vai morrer sozinho, cara. Você não precisa fazer esforço. Não gaste seu tempo tentando matar o M&A, cara. Se você não fizer nada, ele morre. 7 vezes. Morre por pressões externas e internas. E aí, quando dá certo, o CAD vai lá e fala que não pode. Cara, misery and agony. Tudo bem? Aí o meu cliente chegou e falou, tá bom. Então vamos discutir o problema mais uma vez. Claro. Aí eu falei, eu vou me encontrar com o diretor de operações para ouvir os argumentos dele. Quero entender. Vou me sentar com o diretor financeiro para ouvir os argumentos dele. Ele acha que uma parceria talvez seja melhor do que comprar. Só que o tal do CFO precisa pensar o que significa fazer uma parceria, do começo até o fim. Como eu vou executar, como eu vou contratar, qual vai ser o contrato, o que eu vou querer, entendeu? Ou seja, qual é o plano viável de uma eventual parceria. Ou talvez ele esteja certo. E se ele estiver certo e a parceria se provar melhor que a aquisição, vamos fazer a parceria. Ok, eu acho que ele tem mérito no que ele está falando. Mas vou levar até o fim. Levar até a última linha da última planilha da análise. A gente vai tomar uma decisão racional e consciente. Ou ele vai se convencer que a ideia dele não é tão boa quanto ele acredita que seja. Porque é uma das duas. Ou ele é um gênio e as outras 12 pessoas envolvidas não pensaram nisso. E aí a gente vai provar que ele está certo. Ou ele vai se convencer que existe, que essa alternativa não é tão viável assim. Aí tem que falar com um outro acionista que tem outras preocupações. E aí qual foi a condução que a gente tomou? Faremos uma discussão aberta com todo mundo. Sabe por quê? Porque o diretor 1, ele quer ouvir os argumentos dos outros. O CFO quer ouvir os argumentos dos outros. O acionista que estava convencido, ele falou, opa, calma aí, se ele está na dúvida, agora eu também estou. Então eu quero ouvir o que ele tem para dizer. E qual a probabilidade disso daí dar certo, pessoal? Pequena. Não, é zero. É zero. Eu não tenho como convencer 3 personalidades diferentes, com 3 preocupações diferentes, com 3 backgrounds diferentes, com a mesma abordagem. Sim. É impossível. M&A é moído. M&A é massacrante. M&A envolve pessoas, envolve ego, envolve ambição. É um aspecto cultural. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês moram aqui no Brasil.
é mais complicado que casamento. Porque quando você casa, você está convencido que você ama aquela pessoa. Você está convencido que vai dar certo e vai ficar tudo bem. M&A é igual um casamento, mas você não conhece direito a outra pessoa, você não, às vezes, está convencido plenamente, e você ainda quer ganhar dinheiro com isso. Mas isso é a dinâmica, né? A evolução do M&A. Por isso, agora eu vou voltar, né? Como é que eu estruturei o curso de Investment Banking avançado com a Sampo? A gente colocou alguns temas avançados. Então tem análise de demonstração financeira avançado. Então a ideia é levantar vocês um pouquinho a mais e um passo além de onde vocês foram no curso de Investment Banking. Tem curso de Valuation avançado. É ir um passo além de onde vocês foram no Valuation. Discutir algumas outras questões novas, discutir um pouco de off-balance sheet, são questões que não estão no balanço, benefício fiscal, então outras abordagens. Aí a gente entra em algumas matérias, tem uma parte de jurídico, societário, então que isso já não tem no Investment Bank. Você precisa entender um pouco como essas coisas funcionam. Tem uma aula sobre apresentação, como apresentar, como se comportar, que é importante. E aí depois tem um conjunto de matérias que eu que dou preparando para a última aula. Então a gente começa com aula de combination analysis, como eu faço uma análise estruturada da combinatória de dois negócios. Como eu combino Renner com Riachuelo? O que sai disso? Como eu faço as projeções? Como eu analiso a margem? Como eu analiso o mercado? Depois, a gente tem 2 encontros só para discutir pitch book. Como que é feito um pitch book? Como é a cara dele? Quão assertivo eu tenho que ser? Qual é o meu storyline? Tem que ter storyline. O que vem antes? O que vem depois? Eu dou receitinha de bolo, receitinha de bolo, receitinha de bolo, dou receitinha de bolo para tudo. Mas não é só ir lá e fazer a receitinha de bolo, tem que fazer, cara, tem que pôr a mão na massa. E é quando você põe a mão na massa que você descobre as dificuldades, que você vê o desafio. Você vê quão difícil é ser assertivo. Você vê quão difícil é trazer um título que diz o que a página faz. Parece tolo, mas não é. Aí tem uma aula sobre fusões e aquisições, porque vocês precisam de alguns conceitos adicionais para montar o pitch book, senão você não consegue. E a última aula que o concurso é quando vocês 3 em grupo apresentam pro presidente do Conselho de Administração da Riachuelo os méritos de fazer uma fusão com a Renner. Nessa apresentação, você vai ter que fazer aquele roteiro. Vai ter que apresentar a tese. Você vai ter que mostrar qual que é o endgame, o que significa essa fusão, qual que é o seu objetivo. Você vai ter que fazer o valuation das 2 empresas. Você vai ter que fazer a estruturação. Uma empresa, novo mercado, só tem ação ON. A outra empresa não é novo mercado, tem ação ON e PN. Como fica o quadro acionário? E tem gente que é mais ousado e fala, não, cheguei à conclusão que não é Renner, é Marisa. Também pode, não tem problema. É 1 hora de reunião, a primeira meia hora o banco apresenta, a segunda meia hora eu te dou um feedback, página por página, comentário por comentário, bobagem por bobagem que vocês falaram. É maravilhoso.
essa é a parte mais rica, mais importante da aula, porque dificilmente, e em poucas situações, você tem um feedback do seu trabalho. Sim, Você vem e faz a prova, você tem uma nota. Às vezes você não sabe nem onde você errou. Aí você faz um trabalho e você não sabe qual a qualidade dele, se você atingir o seu objetivo, como ele se compara com os demais. E no grupo, como você foi em relação ao grupo. Eu replico a experiência de um investment banking, porque você tem que avaliar os seus dois colegas. E eles estão te avaliando. Eu vou avaliar vocês, então eu sou seu chefe, estou te avaliando. Eu te avalio como cliente. E ainda tem a sua autoavaliação. No banco tem tudo isso. Eu só não pago bônus. Um dia, quem sabe, a gente consegue um patrocínio, se alguém aqui na sala estiver interessado em patrocinar, a gente pode dar um bônus para o ganhador. Já fica aqui o desafio. Né? Pô, ia ser legal, cara. E é o que mais acontece, gente. Eu nem fico mais chateado, porque é assim. O grupo se perde no valuation. O cara acha tão legal, aí ele fica fazendo aquele DCF valuation monstro, lindo, maravilhoso, e ele esquece o propósito. Para que ele está lá? E se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje, e lembrarem só de uma coisa, eu queria que vocês lembrassem disso. O que importa é o propósito que você está fazendo, aonde você quer chegar, o valor que você está agregando para o seu cliente. Não é fazer um DCF valuation perfeito. Talvez sem o DCF valuation perfeito você não chegue lá. Isso é outra coisa. Mas especialmente os mais júniores, eles veem esse objetivo, essa meta. Eu quero ser um bom analista, para ser um bom analista preciso fazer um bom DCF valuation. E eles ficam fixados no DCF valuation. E só pensam nisso. Meu querido, M&A é muito mais do que isso. Eu diria que o valuation é a pontinha do iceberg. É isso aqui, ó. Vou além. Numa negociação de M&A, eu recomendo isso para os meus clientes, eles acham que eu sou louco, mas depois eles me dão razão. Não se preocupa em fechar o valuation. O cara quer fechar o valuation e seguir na negociação. Não. Chega no intervalo, um intervalo razoável. Não muito grande, mas um intervalo que funciona para você e para ele. Quando você chegar nesse intervalo de valor, você vai negociar nos contratos. Porque M&A tem contrato pra caramba. Tem contrato de transição, tem contrato de compra e venda, tem acordo de acionistas. E lá vai ter tantos outros pontos negociais, mas 500 vezes mais importantes do que o preço. E quando você estiver negociando esses contratos, se você seguiu minha recomendação e não fechou o preço, você consegue ter mais um grau de liberdade, né? Porque se você quer ser um contrato mais difícil, você pode abrir mão do preço. Você tem alguma coisa para dar em troca. Não, eu quero preço. Tá bom. Então, vai para preço, aí seja flexível no contrato. E o que as pessoas fazem? Elas tentam fazer. Elas vão no limite do estresse da negociação do preço. Aí você chega exausto na negociação do contrato. Que é o mais importante. Última coisa. Eu vou abrir para perguntas. Então você já começa a imaginar o que você quer me perguntar.
E eu vou ser repetitivo, porque quase toda palestra eu falo isso, mas é porque eu realmente acho que isso é importante. O que faz um bom banker? O que faz um bom banker não é ter atenção a detalhes, não é escrever uma coisa muito bem escrita, é uma coisa muito mais ampla, uma coisa muito mais abrangente. Acho que a primeira coisa que faz um bom banker é entender a indústria de investment banking. Entender a IB. Entender o que a gente faz, aonde a gente realmente agrega valor. Você não pode estar equivocado aonde você vai agregar valor. Eu não vou agregar valor em determinar o que são sinergias, não é a minha função. Eu saber como eu me diferencio da minha competição, porque se eu tenho que ganhar o mandato e ser contratado, eu preciso saber isso. Se eu não souber isso, eu não seria um bom banker, concorda? Segunda coisa, eu preciso entender o meu cliente. Em qualquer profissão, hein? Você precisa saber o que você faz, você precisa entender o seu cliente. Eu preciso entender meu cliente. Como o meu cliente ganha dinheiro? Aonde ele agrega valor? Qual é a cadeia do meu cliente? Quem são os competidores do meu cliente? Como o meu cliente se diferencia dos competidores dele? A terceira coisa são os fundamentos. Não tem como você ser um bom banker se você não tiver fundamento. Não saber fazer análise de demonstração financeira, não saber o mínimo de contabilidade, não saber as regras locais, lei das SAs, lei da Bovespa, novo mercado, o que você precisa fazer para fazer uma oferta pública. Está vendo o fundamento. Agora, me diz uma coisa, adianta você saber tudo da tua indústria, como você se compara, saber tudo do seu cliente, sei tudo do meu cliente, absolutamente tudo. E sou o melhor cara técnico do mercado. Se eu não consigo te convencer, se eu não consigo fazer uma boa apresentação, presentation, é fundamental. E esse presentation é tanto no papel, quanto no verbal, quanto no e-mail que você manda. Porque até para eu vender as minhas credenciais, eu preciso disso tudo, né? Pois bem, o curso está estruturado para te atender aqui, aqui e aqui. Com o seu cliente eu não consigo. Eu, ser curatão, posso te ajudar, mas não é o papel do curso. Só está faltando um pilar, que é o mais importante de todos. Que sem ele, isso aqui não vale nada, isso aqui não vale nada, isso aqui não vale nada, isso aqui não vale nada. Eu vou colocar em inglês, tá? Que é trust. Se o teu cliente não acreditar no que você está falando, não confiar em você, não levar em consideração a sua sugestão, não adianta nada disso. E a confiança tem duas características básicas. Primeiro, ela é binária, você tem ou você não tem, não existe meio do caminho nisso. E aí você vai passar a vida inteira construindo e você pode perder ela num instante. E a segunda coisa é que ela começa com você. Se você for o estagiário do banco envolvido num pitch, essa relação de confiança começa com você, cara. Porque essa confiança está na hora que você faz uma conta, na hora que você monta um gráfico, na hora que você monta um mapa. Coloca Buenos Aires no país errado. Você vai confiar nesse cara? O cara nem sabe que Buenos Aires fica na Argentina.
Quando eu cheguei em Nova York em 2001, a secretária perguntou: "Ah, eu sou brasileira, que legal, tal. Você também vem de Buenos Aires? Você estava no escritório de Buenos Aires?" Juro por Deus. Então parece uma questão tola, mas assim, já teve estagiário que colocou lá Goiás no lugar errado, Goiânia no lugar errado, no meio da reunião, com o presidente do banco. E aí o presidente do banco percebeu. O apelido do estagiário virou geografia. Em banco a gente não perdoa, né? Nada, zero. Ele não foi efetivado. Tá bom? Então, investment banking precisa entender de investment banking, entender dos seus clientes, entender dos fundamentos, entender de como apresentar suas ideias e convencer o seu cliente, e antes de tudo, confiança. E confiança é uma coisa que você vai construir na sua vida, né? E se você está buscando uma experiência em investment banking, num ambiente seguro, onde você pode errar, onde você pode explorar e aonde você vai ter a chance de crescer, inclusive com feedback específico, é para isso que a gente criou o curso de Investment Banking Avançado. O curso de Investment Banking Avançado ele acontece só uma vez por ano, porque dá um trabalho do cão fazer ele. Uma vez por ano. E se você não quer trabalhar com Investment Banking, mas acha que essa habilidade de se comunicar eficazmente com pessoas seniors e convencer de uma ideia, de uma transação, esse curso também se propõe a isso, ele também atende isso. Então já tivemos pessoas seniors fazendo curso, tanto de IB quanto de IB avançado, que não tinham intenção de trabalhar num banco, não tinham intenção de trabalhar numa boutique, mas por estar lidando com esse tipo de gente toda hora, eles queriam entender um pouco o que estava por trás da cozinha e desenvolver essas habilidades. Tá bom? Então eu reconheci várias pessoas aqui que já fizeram o curso de IB. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês para fazer o curso de Investment Banking Avançado, que é um curso que eu tenho muito carinho, que foi estruturado aí com bastante afinco. Ele é um curso que destrói. É para poucos, assim. Não é um curso fácil, é um curso que requer trabalho, né? Todo sábado já cansa. Mas tem todo um trabalho que você tem que pôr a mão na massa e fazer e criar esse pitchbook que envolve um comprometimento. E honestamente, se você quiser vir só assistir as aulas, vai ser legal, você vai aprender e tal. Mas o nível de aprendizagem de quem efetivamente coloca a mão na massa e que faz, e que se dispõe a ir até o final e está na última aula do curso, fazendo a apresentação, eu acho que é 10 vezes maior. Porque a IB não é ciência de foguete. A IB é fácil, cara. A IB é processo. É você fazer isso, depois disso, depois disso. Só que quando você faz isso, depois disso, por 20 anos, você acaba tendo alguma coisa diferente para contribuir para os seus clientes. Então, é processo e experiência. Mas é fazer, é pôr a mão na massa, é se arriscar, dar a cara para bater. E você fazer isso num ambiente seguro é muito gostoso.